para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a ditadura militar no Brasil. Na verdade, nós tivemos governos ditatoriais, um seguindo o outro. Começou da República Velha, isto em relação ao sistema republicano, não é? Porque ao sistema imperial a ditadura reinou. Então, tivemos muitos anos de ditadura no Brasil. Porém, como estamos falando sobre o governo já na parte da República, ou seja, do sistema republicano, nós tivemos uma ditadura muito forte na República Velha, tivemos uma ditadura muito forte no governo Getúlio Vargas e tivemos a ditadura militar no Brasil já na década de 1960, que é a que vamos iniciar agora. Então, vamos lá, vamos embarcar nessa viagem histórica e conhecer um pouquinho mais da história do nosso país. O que foi a ditadura militar? Vamos começar por aí, para entendermos bem. Podemos definir a ditadura militar como sendo um período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Essa época vai de 1964 a 1985 e caracterizou-se pela falta de democracia, supressão dos direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra ao regime militar. Já deu para entender que a coisa era bastante séria, não é? E muito parecida com aquilo que Getúlio Vargas fez quando ele usou da ditadura em seu governo. Vamos para o golpe militar de 1964, para entendermos direitinho como é que a coisa aconteceu. A crise política se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros foi eleito devidamente pelo processo eleitoral presidente do Brasil. Porém, ele renunciou. E quando ele renunciou, em seu lugar ficou o vice, que era João Goulart. Assim que assumiu a presidência num clima político adverso, o governo de João Goulart, que foi de 1961 a 1964, quando começou o golpe, foi marcado pela abertura às organizações sociais, estudantes, organizações populares e trabalhadores ganharam muito espaço, causando a preocupação das classes conservadoras, como, por exemplo, os empresários, os banqueiros, os membros da Igreja Católica, militares e a classe média. Todos temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista, aquele comunismo que já era anunciado por Getúlio Vargas no seu governo. Vale lembrar que neste período o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Este estilo populista e de esquerda chegou a gerar até mesmo preocupação nos Estados Unidos da América, que junto com a classe conservadora brasileira temiam um golpe comunista. A seguir, nós temos aqui uma imagem que representa bem o golpe de 1964, a truculência das Forças Armadas e o constrangimento da violação dos direitos humanos. Essa época do Brasil, ela foi instaurada ou instituída através de atos institucionais, que nós vamos ver do 1 ao 5, que foram os mais importantes, que consolidaram a presença militar no governo durante tantos anos. Então, nós vamos ver os atos institucionais e também alguns atos complementares que serviam para embasar estes referidos atos institucionais.
O ato institucional número 1, redigido por Francisco Campos, foi editado em 9 de abril de 1964 pela Junta Militar. Passou a ser designado como um ato institucional número 1, ou AI-1. Somente após a divulgação do AI-2, com 11 artigos, o AI-1 dava ao governo militar o poder de alterar a Constituição, cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos por 10 anos e demitir, colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente qualquer pessoa que tivesse atentado contra a segurança do país. O regime democrático e a probidade da administração pública determinava as eleições indiretas para a presidência no dia 11 de abril, sendo o mandato do presidente terminado em 31 de janeiro de 1966, quando expiraria a vigência do ato. A princípio, levaria apenas 2 anos e a ideia que os militares passavam para o povo brasileiro era que era uma intervenção provisória para trazer de volta a democracia no Brasil. E muita gente acreditou nisso. O ato institucional número 2, com 33 artigos, instituiu a eleição indireta para presidente da República. Isto, minha gente, de eleição indireta é o seguinte: o povo não vai às urnas escolher os seus candidatos do Poder Executivo. Quem faz isto é o Congresso. Então, através do voto indireto, o governo podia colocar quem eles quisessem no poder. Eles podiam permanecer no poder. Então, isto vai acontecer por causa da maioria do governo no Congresso, que a gente vai ver a seguir. Além de produzir as eleições indiretas para presidente da República, dissolveu também, através desse AI-2, os partidos políticos, aumentou o número de ministros do Supremo Tribunal Federal de 11 para 16, reabriu o processo de punição aos adversários do regime, estabeleceu que o presidente poderia decretar estado de sítio por 180 dias sem consultar o Congresso, intervir nos estados, decretar o recesso no Congresso, demitir funcionários por incompatibilidade com o regime e baixar decretos-lei e atos complementares sobre o assunto de segurança nacional. Estava instaurado o regime ditatorial e absoluto. O ato complementar AC número 1 do ato institucional número 2 estabeleceu as sanções contra as pessoas com direitos políticos cassados que se manifestassem politicamente, e isto passou a ser qualificado como crime. O ato complementar número 2 estabeleceu em 1º de novembro as disposições transitórias até serem constituídos os tribunais federais de primeira instância, enquanto o ato complementar número 3, no mesmo dia, determinava as formalidades para aplicação e suspensão dos direitos políticos e garantias constitucionais. Era a forma encontrada através dos atos complementares para a derrubada da Constituição de 1946. O ato complementar de número 4, em 20 de novembro, estabeleceu a nova legislação partidária, fixando os 2 partidos políticos que poderiam existir no Brasil. A partir desse momento, a partir do dia 20 de novembro, não poderia mais ter o pluripartidarismo como existia antes.
passava a ser o bipartidarismo, com apenas 2 partidos políticos. A Arena, pertencente ao regime militar, ao governo, que significava Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o partido contrário ao governo, que significava Movimento Democrático Brasileiro. Este partido existe até hoje. Vamos então para o ato institucional número 3. Em 5 de fevereiro de 1966, o presidente Castelo Branco editou o ato institucional número 3, que estabelecia eleições indiretas para governador e vice-governador, e que os prefeitos das capitais seriam indicados pelos governadores, com a aprovação das assembleias legislativas. Estabeleceu o calendário eleitoral com a eleição presidencial em 3 de outubro e para o Congresso em 15 de novembro. A partir deste ato, o presidente Castelo Branco vai mais além na questão do voto indireto, que até o número 2, o ato institucional número 2, as eleições indiretas eram somente para o Poder Executivo Federal. E agora o ato institucional número 3 alarga esta medida para os estados, quando os governadores e os vices eram escolhidos também de forma indireta, através do voto indireto. E ainda, para ser mais antidemocrático, os prefeitos dos municípios passaram a ser escolhidos por estes governadores. Ou seja, de modo geral, o Executivo Federal, ou seja, o presidente, escolhia os governadores através da maioria que ele tinha no Congresso e os governadores escolhiam os prefeitos. Ou seja, estava tudo nas mãos do presidente. Só assumia os cargos do Executivo quem o governo militar permitisse. Esta é a realidade dos atos institucionais. Com a pressão do governo somada às cassações de deputados estaduais, a Arena elegeu 17 governadores. No dia 3 de outubro foi eleito o Marechal Arthur da Costa e Silva, ministro da Guerra de Castelo Branco, e para vice Pedro Aleixo, deputado federal eleito pela UDN. E então o MDB se absteve de votar nas eleições como forma de protesto. No dia 12 de outubro foram cassados, ou seja, tirados do cargo, perderam os mandatos, 6 deputados do MDB, entre os quais Sebastião Paz de Almeida, do antigo PSD, e Doutel de Andrade, do antigo PTB, quando o Brasil ainda era pluripartidário. No dia 20 de outubro foi editado o ato complementar número 24, lembrando que este AC ele é do ato institucional número 3. O ato complementar de número 24 estabelecia recesso parlamentar até 22 de novembro. Em 15 de novembro foram feitas as eleições legislativas, ficando a Arena com 277 cadeiras contra 132 apenas do MDB. Notaram o que aconteceu aqui? O ato complementar colocou em recesso os parlamentares até o dia 22. Dessa forma, todas as leis, decretos, artigos, todos os atos que o governo quisesse aprovar, ele conseguiria, porque ele tinha a maioria no Congresso. A seguir, nós vamos para o AI-4, ou seja, o Ato Institucional de número 4, editado por Castelo Branco
em 7 de dezembro de 1966. O ato institucional de número 4 convocou o Congresso Nacional para a votação e promulgação da Constituição de 1967, aquela que eu falei ainda há pouco. Essa Constituição ficaria no lugar da Constituição de 1946 e serviria para embasamento da permanência do governo militar no Brasil. Então, o ato número 4, ele vem, através dessa nova Constituição de 1967, proteger os interesses militares e a sua continuidade no poder. E, por último, dos atos institucionais mais importantes, o famoso AI-5, o Ato Institucional número 5, que foi publicado em 1968. Representou um significativo endurecimento do regime militar. Foi editado no dia 13 de dezembro, uma sexta-feira, que ficou marcada para a história contemporânea brasileira. Este ato incluía a proibição de manifestações de natureza política, além de vetar o habeas corpus para crimes contra a segurança nacional, ou seja, crimes políticos. O ato institucional número 5 concedia ao presidente da República enormes poderes, tais como fechar o Congresso Nacional, demitir, remover ou aposentar qualquer funcionário, cassar mandatos parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer pessoa, decretar estado de sítio e julgamento de crimes políticos por tribunais militares. Todos esses atos somados formam o regime antidemocrático, ditatorial do período militar no Brasil. Daí nós vemos que a coisa ela era muito séria. Porém, dentro da lei, tirando a questão do golpe de 1964, como eles chegaram no poder, eles conseguiram embasar, através dos atos institucionais, toda uma questão administrativa, constitucional, que podia manter o regime militar da forma que estava escrito, porque eles modificaram a Constituição de 1946. Aliás, ela foi totalmente deixada de lado e a nova, de 1967, contemplava os valores de caráter militares. O ato institucional número 5 foi o quinto de uma série de decretos emitidos pelo regime militar nos anos seguintes ao golpe de 1964. Redigido pelo presidente Arthur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968, veio em resposta a um episódio menor, um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, pedindo ao povo brasileiro que boicotasse as festividades do dia 7 de setembro. Mas o decreto também vinha no correr de um rio de ambições. Na verdade era isso. Ações e declarações pelas quais a classe política fortaleceu a chamada linha dura do regime, instituído pelo golpe militar. O ato institucional número 5, ou AI-5, foi um instrumento de poder que deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira e maior consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano. Então significa dizer que um ano sem os parlamentares do Congresso Nacional poderem votar leis, poderem legislar,
O governo fazia o que queria, da forma que queria e quando queria. Agora, nós vamos ver os principais governadores ou presidentes da ditadura militar. Foram eles: Castelo Branco, de 15 de abril de 1964 a 15 de março de 1967. Arthur da Costa e Silva, de 15 de março de 1967 a 31 de agosto de 1969. Veja como as datas são amarradas. Quando termina um, começa o outro, para não ficar brecha, para ter espaço para um governo diferente daquele que o militarismo queria. Aconteceu uma coisa interessante com este presidente. Ele adoeceu, por isto que o governo dele acabou em 31/8/69. E como ele ficou doente e não havia tempo para novas eleições, o Brasil nesse período foi governado por 2 meses por uma junta governativa provisória, que é o que nós vamos ver agora, que foi de 31/8/1969, data da saída de Arthur da Costa e Silva, a 30/10/1969, ou seja, 2 meses. Então, neste período, foram feitas novas eleições e Emílio Garrastazu Médici foi eleito presidente do Brasil no dia 30/10/1969, quando acabou a Junta Governativa Provisória, a 15/3/1974. Depois disto, foi eleito o general Ernesto Geisel, no dia 15 de março de 1974, e seu governo durou até 15 de março de 1979. E agora nós temos o último presidente do governo militar, que foi João Batista Figueiredo, que assumiu o poder no dia 15 de março de 1979, quando acabou de Ernesto Geisel, a 15 de março de 1985, quando acabou o regime militar no Brasil. A seguir, nós vamos ver um pouquinho de cada um desses governantes. Castelo Branco foi este cidadão. Algumas medidas tomadas no seu governo de 1964 a 1967, que estão embasadas naquilo que a gente já citou nos atos institucionais e nas medidas complementares daqueles atos. O segundo presidente, que foi Arthur da Costa e Silva, que foi este cidadão aqui, e o governo dele, que nós já vimos, foi de 67 a 69, e teve algumas medidas que davam embasamento aos atos institucionais, ou seja, situações antidemocráticas. Porém, vale a pena a gente falar que no governo de Costa e Silva houve uma reação popular muito grande. Ou seja, a classe operária começou a fazer greve, aconteceram guerrilhas urbanas e foi nessa época que o povo começou a se levantar contra o governo, e foi justamente também nessa época que o governo começou a agir também com maior repressão. Inclusive, muitas pessoas foram perseguidas, foram presas, foram mortas, depois de muita tortura. Alguns que eram mais conhecidos, que não podiam ser executados pelo governo militar, foram expulsos do país, ou seja, foram exilados em outros países, pediram asilo político. Aqui nós temos a Junta Governativa Provisória,
que foi aquele período de 2 meses que nós falamos anteriormente. Se formou uma junta governativa provisória e representava o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Aurélio de Lira Tavares, que é o primeiro na foto, era o representante do Exército. Augusto Rademacher era o representante da Marinha, este que está em segundo lugar nas fotos. E por último, o Márcio Melo, que era o representante da Aeronáutica. Então, as Forças Armadas estavam no poder no período provisório. Durante o governo da junta militar, temos alguns questionamentos interessantes a estudar. Por exemplo, a razão da junta governativa, que nós já falamos. Doente, Costa e Silva foi substituído por uma junta militar formada pelos ministros que citamos anteriormente. Em função disto, 2 grupos de esquerda, o MR8, Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, e a ALN, Aliança Libertadora Nacional, sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, exigindo a libertação de 15 presos políticos. Exigência conseguida com sucesso. Porém, em 18 de setembro, o governo decreta a Lei de Segurança Nacional. Esta lei decretava o exílio e a pena de morte em casos de guerra, psicológica ou adversa, revolucionária ou subversiva. Endureceu muito o processo, cedeu de um lado, mas criou mecanismos de lei que endurecia todo o regime por outro lado para estas pessoas contrárias ao militarismo. No final de 1969, a Aliança Libertadora Nacional teve o líder, que se chamava Carlos Marighella, morto pelas forças de repressão do governo no estado de São Paulo. Brasil, ame-o ou deixe-o. Isto justificava a questão do exílio que nós vimos anteriormente, que era a expulsão dessas pessoas que eram contrárias ao governo e à ditadura militar do Brasil e pediam refúgio em outros países. Muitas pessoas, entre políticos, artistas, universitários, estudantes, que eram contra o governo, tiveram que sair do Brasil e pedir asilo político em outros países. E nós ainda temos que dizer que essas pessoas tiveram sorte, porque mesmo diante de tanta tortura, eles sobreviveram. A maioria foi assassinada. Nos dias de hoje, quando se encontra cadáveres que são comprovados através de testes de DNA, que são de famílias da época do regime militar, o governo federal indeniza essas famílias pelas mortes provocadas durante o período da ditadura. O governo Médici, que nós já vimos as datas anteriormente, tem as características mais rígidas, não é? Mais duras durante o processo do militarismo. Em 1969, a junta militar escolhe o novo presidente, o general Emílio Garrastazu Médici. Seu governo é considerado o mais duro e repressivo do período, conhecido como Anos de Chumbo. A repressão à luta armada cresce a uma severa política de censura que é colocada em execução. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes, músicas e outras formas de expressão
artísticas são censuradas. Muitos professores, políticos, músicos, artistas e escritores são investigados, presos, torturados ou exilados do país. Foram até criados departamentos de operações especiais neste sentido, que recebeu o nome informal de Polícia Política, que atuava como centro de investigação e repressão do governo militar. A guerrilha do Araguaia é fortemente reprimida pelas forças militares, ou seja, ganhou força, mas não foi adiante porque o governo conseguiu facilmente reprimir toda aquela resistência. A seguir, este cidadão aqui foi o general Ernesto Geisel, sucessor do presidente Médici. Ele teve um governo praticamente parecidíssimo com os seus antecessores. Depois do Ernesto Geisel, nós tivemos João Batista Figueiredo, que é este cidadão aqui, ó. Ele foi o último presidente do governo militar. Como foi o último governo, nós não podemos dizer que ele foi diferente, que ele agiu diferente de seus antecessores. Mas por que o governo militar chegou ao fim? Porque o povo brasileiro começou a acordar nas campanhas pelas diretas, nas campanhas pedindo a saída dos militares e a volta de um governo civil que conseguisse levantar novamente a economia brasileira, que estava passando por um período de inflação maior do mundo. Foi o pior tempo para o Brasil em relação à economia devido aos altos índices de inflação que o governo militar deixou para nós. Algumas características do governo de Figueiredo, para a gente concluir, são as seguintes. Ele tinha apenas 12 ministérios. Durante o governo dele, negou a Copa do Mundo ao Brasil pelo excesso de gastos e era considerado um ditador. Todos os governantes deste período militarista no Brasil era ditatorial, era absolutista, governava com mão de ferro. Era o que eles queriam. Para terminarmos o assunto, para concluirmos, nós falaremos aqui um pouco sobre a passeata dos 100 mil. Então vale a pena a gente falar um pouquinho sobre essa passeata dos 100 mil. A passeata dos 100 mil foi uma manifestação popular contra a ditadura militar no Brasil, organizada pelo movimento estudantil. Ocorreu em 26 de junho de 1968. Na cidade do Rio de Janeiro, e contou com a participação de artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira. Então nós vemos aqui que o período da ditadura militar não foi fácil. Não foi fácil para o povo brasileiro e ela terminando em 1985, para vocês terem ideia, o Brasil só conseguiu se reerguer economicamente em 1994, quando foi criado o Plano Real, e assim os brasileiros puderam ter os índices inflacionários reduzidos a praticamente zero. Depois ela foi aumentando, mas ficou em um patamar sustentável de acordo com as maiores economias do mundo, que variava entre 4% a 6%, que é um índice aceitável. Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula com essa frase: ditadura nunca mais. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido com este assunto e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!